Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, a nossa live tradicional de perguntas e respostas que agora acontece toda segunda-feira às 20 horas, onde eu entro ao vivo e busco responder as dúvidas e perguntas de todo mundo que está me acompanhando ali ao vivo. Por que eu faço isso? Todos os dias eu publico muito conteúdo, muitos vídeos, muitas postagens para que você cada vez chegue mais perto de conseguir se tornar mais um investidor, uma investidora sempre em alta. Mas é normal que no processo de aprendizagem você, vão surgir algumas dúvidas. É normal, você está aprendendo, vai surgir dúvidas, você vai resolvendo. E a ideia é a gente parar uma vez por semana, certo? Para que você tire as dúvidas e se prepare para uma nova semana de aprendizado, tá bom? Então agora você vai ver a gravação da última consultoria gratuita, mas saiba, toda segunda, a partir de agora, 20 horas, essa foi foram mais de 120 consultorias gratuitas até hoje, mais de 2 anos que existe esse quadro, tá? E você pode participar ao vivo da próxima, mas agora fica aí com a gravação da nossa última consultoria gratuita, onde várias perguntas super interessantes foram respondidas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Nos últimos 3 anos, minha rentabilidade em XP foi pífia. De 2020 para cá, quanto vocês conseguiram de retorno anual? Alberto, isso depende, né? Depende de como você montou sua Magar, de uma forma mais arrojada, conservadora, agressiva. Eu tenho uma live que eu fiz faz algumas semanas, onde eu mostro uma estratégia muito básica, muito simples, que gerou 42% de rentabilidade, se eu não me engano, de 2020 para cá. Muito básica, não precisa nem montar uma Magar completa, nem aplicar todo o método, só uma parte dele. E aí você pode ver lá. Mas tem vários investidores sempre em alta, você pode ver, vou mandar um link aqui para vocês. Vou dar uma recomendação para vocês, geral, tá? Você pode ver um link que é esse aqui, viniciusmarino.com/banco de resultados. Ou melhor, resultados. viniciusmarino.com/resultados. Vou jogar aqui, o link para você pegar, anotar se você quiser olhar depois, tá? Nesse link, você vai entrar nesse link e basicamente você vai chegar nessa página aqui, que é um banco de resultados do programa Investidor Sempre em Alta. E você vai ver várias histórias, inclusive de pessoas que passaram pelas quedas em 2020 e o tipo de rentabilidade que eles tiveram, Você vai ver vários. Olha aqui, tem um cara que está na live aí, hein, Thiago? Olha aqui. Então você vai ver várias histórias. Outra coisa que você pode fazer, tem um destaque no meu Instagram que o nome dele é Resultados. Sei lá, tem dezenas de prints de resultados lá. Você pode ir lá e olhar e conferir. Mas isso varia muito da forma como você implementa. Se é uma forma mais agressiva, uma forma mais conservadora, uma forma mais moderada, depende, vai mudar a sua rentabilidade, tá? Devo investir em ações de empresas que são lideradas pelos governantes? Por quê? Não, absolutamente não. Por que deveria investir em empresas que são lideradas pelos governantes? Em geral, governo metendo a mão em empresa só piora a empresa. Então, assim, existem algumas pessoas, eu não sou uma delas, tá? Existem algumas pessoas, alguns investidores que têm como regra, como política, não investir em estatal. Eu não sou tão... Eu sou mais flexível, eu não sou tão 880 assim, tá? Existem algumas estatais que são usurpadas por qualquer governo, de direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, qualquer canto que você quiser, tá? Outras são menos. Então, vou te dar um exemplo. Banco do Brasil é uma empresa que, depois ali, assim que o Temer assumiu, ele tirou várias funções que já deveriam ter sido passadas pro Banco Central do Brasil, mas continuavam com o Banco do Brasil, porque os governantes que vinham ali desde 2002 gostavam de usar o Banco do Brasil como banco público para manipulação da economia. Muita coisa, só para vocês terem uma noção historicamente falando, o Banco do Brasil, ele antigamente fazia a função do Banco Central do Brasil. Só que o Banco do Brasil ele tomou uma proporção de banco comercial, banco múltiplo, que ele tinha um tratamento diferente com as pessoas. Ele tinha um tratamento direto com as pessoas. E se precisou criar uma estrutura, uma instituição, para ser aquela instituição que vai regulamentar tudo. Tudo, fazer toda a supervisão dos bancos, organização e tudo mais. E aí se criou o Banco Central do Brasil. Porque o Banco do Brasil estava competindo com os bancos privados. E aí não dava certo. Porque ele tinha vantagem, o Banco do Brasil, porque o governo mandava em tudo ali no Banco do Brasil. Então as vantagens eram sempre para ele. Então se precisou criar estrutura fora de um banco
comercial, do banco múltiplo, na verdade, mas que lida com as pessoas, para fazer esse papel da supervisão do mercado financeiro, principalmente o mercado bancário. E aí, muita coisa foi transferida do Banco do Brasil para o Banco Central do Brasil, só que algumas coisinhas estratégicas ficaram ali no Banco do Brasil para permitir essa manipulação governamental na economia e gerou a pior crise da história republicana do Brasil ali entre 2014 e 2016, né? E aí, o que acontece? Hoje, aí depois do impeachment da ex-presidente Dilma, o ex-presidente Temer assumiu e tirou todas aquelas funções que restavam do Banco do Brasil e colocou para o Banco Central. Então, hoje, na forma como está configurado o Banco do Brasil, não tem mais como fazer todos aqueles esquemas que foram feitos ali de 2002, 2003 até 2016 com o Banco do Brasil. Hoje é muito mais restritivo. Pode ser que venha um governante no futuro e queira mudar isso no Banco do Brasil, mas hoje não é mais possível. Então, no Banco do Brasil é uma ação que eu gosto. Para mim é uma das melhores ações da Bolsa, se não a melhor. Agora, Petrobras eu não invisto. Por quê? Petrobras é cabide político, Petrobras é usado por todos os governos porque acaba gerando muito lucro nos momentos em que o petróleo sobe para ajudar a pagar as contas do governo. E, poxa, eu não quero uma empresa que, ao invés de ir lá e controlar sua dívida, fica distribuindo rendimento para mim que sou acionista. Eu quero resolver o problema da empresa para ela não correr risco de quebrar na próxima vez que o petróleo for a $20, a $30. E existe esse risco na Petrobras. Então, muita gente não vê, não, mas está distribuindo dividendo. Pois, o maníaco do dividendo só sabe olhar para dividendo, não sabe olhar mais nada. Parece uma criança olhando para um papel. Parece minha filha olhando para o papel. Não consegue ficar centrado. Meu Deus do céu, não consegue pensar. Eu não invisto em Petrobras. Mas assim, não é toda a estatal que é ruim. Algumas são manipuladas, são usadas. Então eu não uso. Outras, a maioria, não são. Então eu invisto sem problema. Invisto em estatal estadual, invisto em estatal nacional, certo? Tudo isso. Então não tem essa regra aí não, para mim, tá? Mas você não deve investir em ações lideradas pelos governantes. Você poderia ter uma visão de que você não deveria. Poderia ter, não é a minha, mas muita gente tem, tá? Não tem nada a ver com o governante. Geralmente ele estraga, não ajuda. Eu gostaria que você desse um panorama do mercado financeiro e mundial. Agora é a hora do ouro. Luiz, você está na Mentoria Lince. Além de ser meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, você entrou agora na Mentoria Lince para fazer parte da elite dos investidores sempre altos. Quero dar um aviso para você. Faremos um dos nossos próximos hot seats exatamente falando só sobre ouro, tá? Mostrando toda a ligação do nosso cenário hoje, panorama econômico mundial, contrastando hoje principalmente com a década de 70, que foi o momento onde a gente viu commodity subindo muito forte, onde a gente viu estagflação, como a gente está vendo agora. O que é estagflação? Baixo crescimento com muita inflação. Os países não crescem, as economias não crescem, só que tem muita inflação por conta do descasamento da oferta e demanda. Isso aconteceu lá, tanto que teve o choque do petróleo lá na década de 70 e muito mais. Eu vou fazer toda essa ligação, vai ficar muito mais claro, tá? Para eu falar sobre ouro aqui, eu precisaria de muito tempo falando aqui para eu fundamentar tudo bem certinho. Mas é nítido, gente. Em todos os momentos de crises internacionais que se aprofundam, a gente vê com o passar do tempo o ouro valorizando. Todas, não tem exceção, porque é um investimento que os investidores interpretam como reserva de valor há 5.000 anos. É um histórico muito forte. Então, é um investimento que recebe atenção no aprofundamento das crises. Em um vídeo que eu fiz especificamente sobre o ouro, que está no meu canal no YouTube, eu mostro algo que é muito comum no ouro. No início das crises, até 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio depois, o ouro se desvaloriza. Depois ele começa a se valorizar. Então a gente está recém com 9 meses do início das quedas das ações nos Estados Unidos. Do início da possibilidade de crise. Então, o que eu vejo no ouro agora é uma grande oportunidade. E talvez, mais uma década, o ouro vai ser o melhor investimento da década. Já foi entre 2000 e 2010, já foi entre 2010 e 2020, talvez seja entre 2020 e 2030, tá? Se você tivesse que me vendar e botasse uma arma na minha cabeça e pedisse para eu dizer qual que você acha que vai ser o melhor até 2030, eu acho que é o ouro.
Invisto com base nisso? Não, porque eu não sou infantil a ponto de achar de investir com base naquilo que eu acho que vai acontecer. Mas eu acredito sim, tá? E é totalmente normal o que está acontecendo, tá? Até nesse vídeo eu mostro na crise de 2008 como isso aconteceu, o ouro caindo. Na crise de 2000, né, que foi o estouro da bolha das empresas da internet, empresa de tecnologia, o ouro caindo no início e depois ele tendo valorizações absurdas, 160%, 230% em intervalo de poucos anos. Por que essa queda inicial acontece, tá? Por conta de uma crise de liquidez. Imagine o seguinte, num mercado de alta por tanto tempo, vamos pensar nos Estados Unidos, ações americanas subindo de 2009 até 2022, 13 anos, o maior ciclo de alta da história das ações americanas. E aí, o que aconteceu? Quanto mais algo sobe, mais você confia que aquilo vai continuar subindo. Quanto mais algo melhora, mais você confia que aquilo vai continuar melhorando. Então, sempre num fim de crise, existe muita gente alavancada. O que é um processo de alavancagem? É um processo onde você pega dinheiro emprestado da corretora para você tentar exponencializar os seus ganhos. E, em contrapartida, você coloca ativos em garantia, investimentos em garantia. Então, quando começam as quedas nas ações americanas, o que acontece? Você não. Muitos investidores que estão alavancados são estopados. O que é isso? As ações caem num limite onde eles precisam começar a vender esses ativos, esses investimentos que estavam em garantia, para que eles paguem a corretora, porque eles pegaram um empréstimo. E tem muito apostador que faz isso. Então, você vê o preço de tudo caindo junto no curto prazo. No momento de crise, você vê tudo caindo junto no começo, até 1 ano, 3 meses, 1 ano e meio depois. A partir do momento que passa essa crise de liquidez e acabam os alavancados apostando na alta, porque já existe há um bom tempo um período de queda, você começa a ver o ouro livre para se valorizar. Então, tinha uma forte exposição ao ouro antes, teve esse processo, como tem em todas as crises, totalmente normal, depois ele começa a se valorizar, porque já não tem mais gente alavancado, tendo que vender o seu ouro, porque está sendo estopado, porque as ações americanas estão caindo. Vinícius, não entendi direito, eu nem espero que você entenda totalmente aqui, tá? Depois você pega e digita, vai no meu canal no YouTube e pesquisa lá, qual é o termo, por que o ouro está caindo? Digita, por que o ouro está caindo dentro do meu canal no YouTube, que você vai achar esse vídeo. Em renda fixa, só em títulos públicos. Ok, qual seria a melhor aplicação? Entre os 3 tipos de títulos, eu prefiro Tesouro e IPCA+. A gente tem 3 tipos de títulos públicos no Tesouro Direto, tá? Tesouro pré-fixado, que rende um determinado percentual específico. Tesouro IPCA+, que é um tipo de título que rende a inflação do ano mais um determinado percentual. E o Tesouro Selic, certo? Que é um título que rende a taxa Selic do período. Se eu for olhar aqui na tela agora, ó, aqui estão eles. Então, o prefixado você tem uma taxa específica de rentabilidade, tá? Que rende. E aí você sabe qual é a vantagem dele. Você sabe hoje qual vai ser a taxa de rentabilidade anual do seu investimento. O Tesouro Selic você não sabe. Qual é a vantagem dele? Você pode vender a qualquer momento antes da data de validade, da data de vencimento, e você não tem risco de perder dinheiro, tá? O risco é ridiculamente baixo. O Tesouro IPCA+, qual é a vantagem dele? Você tem a única coisa que você precisa. Qual é a única coisa que você precisa? Um ganho acima da inflação. Pouca gente se dá conta disso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em 2022, adianta você lucrar 70% durante o ano nos seus investimentos? Na Argentina? Não. Por quê? Porque a inflação deve chegar a 100% durante o ano de 2022. Então, não importa se o seu rendimento do tesouro prefixado era 70% e você achou uma maravilha quando você investiu. Se a inflação está alta demais, você vai perder dinheiro na prática, porque tudo sobe de preço numa velocidade maior do que a velocidade do crescimento do teu dinheiro e do teu investimento. Então, o que acontece? A única função do investidor, o objetivo de qualquer investidor é rentabilidade acima da inflação. Rentabilidade acima da inflação. E existe esse título, que é o que tem a minha preferência no Tesouro Direto, que é o IPCA+, que ele entrega a inflação mais um determinado percentual. Independente se a inflação for 5%, 10%, 50% ou 100%. Se eu comprei agora esse título e em 2023 a inflação for 7%, quanto que vai render esse meu título ano que vem? 2023,
12,77. E em 2024, se a inflação for 100%, quanto que vai render meu título no ano? 105,77%. Então aqui eu estou blindado do único risco dos meus investimentos, que é a inflação. Se a inflação for galopante, nenhum outro investimento entrega isso. O Tesouro IPCA+ entrega. Então, entre os três, esse cara é o que tem a minha preferência. Único cuidado, caso você venda antes o título, você pode ter um lucro muito maior que esperado ou até um prejuízo. Isso vale para o pré-fixado e para o IPCA+. Se você aguardar até a data de vencimento, esses prazos de validade aqui, cada título tem o seu, você vai receber certinho a inflação de cada ano mais determinado percentual. Tá? Então, o IPCA+ é o título da minha preferência. Fazer day trade, o que você acha, Gabriel? Olha, o que é o day trade? É uma espécie de trabalho, tá? Vale a pena? Na minha concepção, não vale. O que eu enxergo como trabalho? Eu até vou expandir um pouco aqui da esfera dos investimentos, e porque muita gente, poxa, trabalha e não é bem remunerado. E você tem que parar e pensar em alguma coisa, tá? O que é o trabalho? O trabalho é uma atividade que você faz em prol de outras pessoas. Um trabalho é um serviço. Quanto mais pessoas você consegue ajudar, quanto mais pessoas você serve, mais dinheiro você ganha. Pronto. É isso, gente. É isso. Algumas pessoas têm na cabeça assim, ó, vou largar o meu emprego, vou montar a minha empresa e não vou mais ter chefe. Negativo. Você vai ter um monte de chefe, todos os seus clientes. Eu parei de ter um chefe, um coronel, o comandante lá do quartel, e agora tenho milhares de chefes que são meus alunos. Por quê? O meu chefe é o meu cliente. Ah, vou fazer tudo o que o cliente quiser? Não, a empresa vai ser ditada pelos meus próprios termos. Mas eu preciso servir o meu cliente. Eu só consigo crescer profissionalmente quando eu sirvo mais pessoas ou sirvo melhor essas pessoas. Então, essa é a ótica do trabalho. A ótica do investimento é outra. A ótica do investimento é o quê? Você fazer o dinheiro que você gera no seu trabalho trabalhar por você no seu lugar, como substituição. Então, o investimento nada mais é que um valor. Você vai lá, serve as pessoas, ajuda as pessoas a melhorar a vida delas, você ganha dinheiro por isso. Uma parte desse dinheiro que você gera, na verdade, não ganha, você coloca para trabalhar por você. Então, você cria uma estrutura de rendimento passivo. Você tem o seu trabalho, a sua profissão, que você trabalha para servir outras pessoas, gerar dinheiro, e o seu investimento vai fazer com que você consiga gerar mais dinheiro para você sem você precisar trabalhar mais por isso. Isso é investimento. O que é o day trade? É você olhar para o gráfico, olhar figuras gráficas, linhas de tendência, você crê que não existe nenhum tipo de distorção no mercado financeiro, distorção entre preço e informações disponíveis, mesmo com o Banco do Brasil sendo, por exemplo, uma empresa que nunca deu prejuízo, cada ano dá um lucro maior, deu lucro recorde no passado, deu lucro recorde esse ano, vai dar, porque já está quase batendo o lucro do ano passado e só foi divulgado o resultado do primeiro semestre. E o preço da ação na bolsa está equivalente a 77% do quanto vale o patrimônio da empresa. Ou seja, nunca deu prejuízo e não está valendo nem o quanto vale o seu patrimônio na bolsa. Você acha que não tem distorção? Eu acho que tem sim. E falo isso desde quando esse indicador estava muito mais embaixo, porque já subiu 50% desde o momento que eu falei que eu achava essa ação a melhor ação da bolsa. Desde o fim de 2020 eu falo isso. E o que acontece? Você olha para o gráfico, vê linhas de tendência, vê desenhos, padrões, e você quer ganhar dinheiro com isso. Respeito, tá tudo bem. Agora, se você for buscar vários dados, a chance de sucesso nisso é minúscula. Eu não acredito na base disso. Ah, não, Vinícius, são padrões estatísticos. Tá bom. Agora, eu sou muito preocupado com fragilidade. Imagina que tem uma tendência de alta. Eu já vi muita gente que quebrou fazendo isso, tá? Tem uma tendência de alta. E aí acontece o quê? Um processo de impeachment de um presidente que é o preferido do mercado financeiro. O que vai acontecer? Acabou a tendência de alta. Vai começar a desabar, a cair. Contrário. Vamos lembrar do impeachment da ex-presidente Dilma? Estava destruindo o país, toda aquela política econômica ali. Foi anunciado o impeachment, a tendência era de queda, gente. Estava caindo há 6 anos consecutivos as ações.
mudou totalmente. O negócio começou a subir. Por quê? O mal foi cortado economicamente, o mal foi cortado pela raiz. Então, importa a realidade. O gráfico não diz muita coisa. Então, assim, eu não faço day trade, já fiz lá no passado, numa época exploratória que testava tudo que era metodologia, mas hoje eu não vejo sentido em fazer day trade, tá? Por quê? Primeiro, não sirvo ninguém. Segundo, os dados me apontam que pouquíssimas pessoas têm sucesso nisso e ganham pouco dinheiro, tá? As pessoas que mais têm sucesso, segundo pesquisa da FGV, inclusive, ganham ali em média R$80 por dia, então é muito pouco. Você vai dedicar tempo que você poderia estar trabalhando, servir as pessoas para gerar mais dinheiro, e eu não consigo ver lógica nesse processo. Tem que ter lógica, gente. Você tem que parar e pensar. Porra, isso aqui tem uma razão de funcionar? Tem uma razão. Esses tempos me perguntaram também como é que funciona trabalhar com marketing digital. Gente, eu não trabalho com marketing digital. A internet é só uma ferramenta. Eu trabalho com treinamento. Então, eu preciso fazer o meu cliente ter resultado, ele vai me recomendar, ele vai me mandar um depoimento, isso vai dar confiança para outras pessoas e assim funciona. Então, é um processo de geração de resultado. Então, não existe mágica. Nem no trade, nem no marketing digital, nem no... Não tem mágica. Trabalho, é serviço, melhora a vida das pessoas, as pessoas te recomendam, você melhora a vida de mais gente e esse é um processo de melhoria. Pronto. Investimento é o seu dinheiro trabalhar por você no seu lugar. Então, se você ficar se metendo bedelho no investimento, você criou um outro trabalho. Sendo que a sua liberdade vem quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar por você no seu lugar. Ao invés de você arrumar um outro trabalho, uma outra profissão que vai te prender mais. Não faz muito sentido. Então, day trade para mim, eu quero uma coisa com day trade, distância. Não vejo sentido em fazer day trade, tá? Posso abrir conta em corretora? Pode. Qual o melhor investimento para iniciar? Para mim, enquanto você não sabe lucrar nas altas casas da bolsa, Tesouro Selic ou Fundo DI Simples com taxa zero. Se empenhe em aprender, depois se aplica. Mas enquanto isso, não faz sentido você querer aprendendo de orelhada, sair perdendo dinheiro. É muito mais caro do que você pegar, se dedicar a aprender uma metodologia que você quiser, não precisa ser o método investidor sempre em alta, mas você fazer o negócio bem feito, né? Que nem adulto. Poxa, vai lá e resolve aquele negócio, ao invés de ficar, não vou aprender fazendo, ficar 5 anos aprender fazendo. Não faz como eu faço com o violão. Na verdade, faz anos já que eu não toco violão. Mas eu queria aprender tocando e fazendo e eu não me comprometi com aquele negócio. Enfim, eu não sei tocar violão. Toco mal porcamente. Então, você quer resolver um negócio da sua vida? Um dia eu quero ir pro violão, mas aí eu vou fazer aula particular, vou fazer um negócio bem feito. Você quer fazer algo bem feito? Vai lá, aprende e depois se executa. Para com essa visão de vou aprender fazendo na orelhada, você vai mais perder dinheiro. Como sei qual foi a taxa de hoje no IPCA+ 2035? Consigo ver durante o dia a oscilação da taxa ou só acumulado do mês? Priscila, você consegue, mas isso não é relevante, tá? Eu não sei por que você quer, você consegue ver, mas isso não é relevante. Tem aqui nesse site, vou até mandar vou mostrar aqui na tela o site, tá? Aqui, ó, tesourodireto.com.br, títulos, preços e taxas. Você pode jogar no Google, preços e taxas, títulos públicos. Você vem aqui, ó, em histórico de preços e taxas, tá? E aqui nesse histórico de preços e taxas, você pode ver aqui em balanços e estatísticas, tá? Ou em preços e taxas. Aqui você vai ter planilhas diferentes, com modos de visualizar diferentes, onde você consegue ver a variação da taxa nos dias, com base em todo o histórico, desde que surgiu o título, 300 anos atrás. Consegue ter todos esses dados, essas estatísticas, tá? Mas isso não é relevante para você tomar nenhuma decisão de investimento, tá bom, Priscila? Poxa, você vê qual foi a taxa de hoje, vai ajudar você a saber qual vai ser a taxa de amanhã, para você ver se a taxa vai ser maior ou menor? Não faz nenhum sentido. Então, essa oscilação não vai te ajudar em nada, tá? Mas você consegue ver. É bom investir em 3 corretoras ou ficará confuso? Olha, Evandir, eu já investi em 6 e quando eu investi em 6, quando eu estava testando um monte de metodologia, eu testava uma em cada corretora para não misturar as coisas. Lá no passado, 10 anos atrás, quando eu estava aprendendo, eu tive 6 e começou a me chatear. E aí, a partir do momento que eu descobri o caminho, aí eu foquei na menor quantidade possível, tá? Quanto menos, melhor. É menos senha para gravar, é menos caminho para lembrar. Não é difícil 3, tá? Honestamente, depois que você pega o jeito, é super tranquilo. Mas eu busco usar a menor quantidade possível. Quanto menos, melhor.
tá? Quais corretoras compensam mais? Olha, corretoras que mais compensam, se eu quiser escolher só uma, na minha avaliação, só reforçando, eu não tenho parceria com absolutamente nenhuma corretora, nenhuma instituição financeira, nenhuma empresa. Eu sou totalmente isento, prezo por isso, para que os meus alunos, meus mentorados não precisem ter nenhum tipo de desconfiança ou de possibilidade de pulga atrás da orelha. Não. Pessoalmente, o que eu prefiro? Se você quiser investir somente por meio de uma corretora, eu gosto do BTG Pactual Digital, tá? Para mim é a melhor corretora que existe, hoje com as melhores opções para os investidores sempre em alta, tá? Nesse caso, só tem um porém. O BTG Pactual Digital ele cobra taxa de corretagem, que é uma taxa que você paga para cada operação de compra ou venda de ações que você fizer. R$ 4,50 por operação. Vou comprar 10 ações diferentes hoje. Vou pagar R$ 4,50 vezes 10. Vou daqui um mês comprar mais um pouquinho das 10 ações. Mais R$ 45, assim por diante. Se você tem mais de 100 mil investido, você consegue falar com o atendimento e pedir isenção dessa taxa que eles dão, tá? Pode falar, eu ouvi numa live do Vinícius Marinho que vários alunos dele que tem a partir de 100 mil reais investidos, tem taxa zero aí com vocês, falaram com o atendimento, consegue para mim também? Fechou, você vai conseguir. Por causa do meu nome, da minha recomendação? Não, porque eu não tenho indicação, nem tenho contato lá com o BTG. Mas é porque vários investidores sempre alta já conseguiram e dividiram essa informação conosco, tá? Se você tiver menos que 100 mil, você tem que ver, poxa, eu quero investir numa só ou eu quero taxa zero? Eu quero taxa zero. Então você pode implementar tudo pelo BTG e só investir em ações, por exemplo, exemplos aqui, tá? Clear, corretora Clear ou corretora Rico, que são taxa zero para ações. E aí você consegue estruturar os seus investimentos. Então, se for só uma, eu prefiro o BTG. Se for mais de uma, ou seja, se você quer taxa zero para ações, pode ser na Clear, por exemplo, ou na Rico. Eu, particularmente, as que sempre foi minha preferência no passado, foi a Clear, porque foi a primeira a isentar taxa, foi a que tinha menor taxa no passado, antes tinha muito mais taxa, e eu acabava fazendo tudo pela Clear, tá? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade, clique aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, 5 amigos que você não quer ver perdendo dinheiro, 5 pessoas que você quer ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, pelo menos parando de perder dinheiro, porque hoje tem mais de 4 milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.